dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilhe, deixe teu comentário e seja um missionário digital hoje, apertando o aviãozinho e compartilhando essa mensagem com os 4 cantos da terra. Esse é um princípio forte de mordomia, saber lidar com as oportunidades que Deus tem te dado. E essa é uma oportunidade que Deus tem te dado. O que basta para você? Só apertar o aviãozinho e compartilhar essa mensagem. E com isso você pode mudar vidas, mudar uma geração, transformar o coração das pessoas que estão hoje clamando por uma saída, por uma solução e nem sequer tiveram um pão para se alimentar hoje de Cristo Jesus. Quando eu falo pão, é o pão da vida. E esse pão da vida está aqui, nessa mesa conosco. Enquanto compartilhamos a respeito de Jesus, nós nos deliciamos do alimento que nunca mais nos dará fome, o pão da vida. Glória ao nome do Senhor. Então, se você não assistiu o episódio 1, 2, 3, 4, 5 e 6, está esperando o quê? Nós estamos num devocional diário todos os dias. Todos os dias precisamos manter contato com a palavra, nos relacionar com a palavra, ter envolvimento com a palavra. E esse é o momento de nós nos envolvermos com a palavra. Mas também, eu já te falei, nós temos um compromisso. Me ajuda a te ajudar. Leia o texto da semana, para que você possa pegar o texto da semana, receber as porções da semana e juntar tudo isso com base no teu devocional, na tua busca em família. Chama teu pai, tua mãe, teus irmãos, chama teus avós, chama teus familiares para ouvirem essa palavra e junto contigo colaborarem no desenvolvimento da tua mente criativa, conhecendo mais a respeito da palavra de Deus e sabendo conectar essa palavra com vários assuntos diversos, bíblicos e do teu cotidiano. Isso é criar raiz profunda que vai fazer com que você saiba defender a tua fé onde quer que você for. Você não vai ficar oscilando porque você é um mordomo fiel. Independente da circunstância, você vai permanecer fiel, porque você sabe onde está o teu coração. O teu coração não está em tesouros carnais, mas o teu coração está em Deus, no Deus eterno. Amém? No teu Pai perfeito. Glória ao nome do Senhor. O texto de hoje, nós vamos trabalhar o texto da semana inteira, que está em Lucas 16, do 10 ao 14, que eu creio em nome de Jesus que você lê o texto todinho, está fiel aí nesse compromisso. Então, eu quero trazer para você uma reflexão geral sobre esse texto, tá? Uma reflexão geral sobre esse texto. E hoje o tema é Conectados a Jesus, a raiz da verdadeira mordomia. Então, assim, condensando esse texto, trazendo um exemplo prático desde do versículo 10 até o versículo 14, eu trouxe uma reflexão aqui que eu quero compartilhar com você. Quando nossa vida está ligada a Jesus, até as pequenas escolhas ganham peso eterno. Presta atenção. Quando nós entendemos isso ao longo da semana, e no texto de Lucas 16, até do versículo 10 ao 14, eu extraio esse conhecimento de que quando estamos ligados a Jesus, quando estamos ligados ao Pai, quando nossa fé está firmada nele, quando nossa identidade, eu falei isso também essa semana, está nele, nós somos fiéis nas pequenas escolhas, nas pequenas coisas. Nós vamos gastar um peso eterno nisso, porque é importante, qualquer que sejam nossas escolhas, elas são importantes porque a cada passo nós revelamos Jesus. Ele está em todo tempo, em todo momento ao nosso redor, nos aconselhando, nos direcionando e estamos revelando Ele ao mundo. É como se as pessoas observassem quem vocês são para entender quem são os pais de vocês. Vou dar um exemplo. Sabe quando os filhos são super mal comportados na escola? Quando os adultos olham aquela criança e dizem, caramba, já imagino como devem ser os pais. Por quê? Porque você revela o seu pai. Se você fala muito, se você não respeita as pessoas, quando eu falo fala muito, fala o que pensa e não tem o respeito de considerar o que está falando, ao ponto de ferir as pessoas e não está nem aí. Quando você é mal comportado, quando você não sabe se comportar numa mesa, na casa dos estranhos, isso, aquilo, enfim. O teu comportamento revela características de quem pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser a tua família. Então, quando você está ligado a Jesus, até as pequenas coisas ganham peso eterno, ou seja, tudo ganha um peso eterno. Embora você olhe para aquilo e fale assim, cara, isso aí para mim não tem valor nenhum, ganha um peso eterno. A maneira como lidamos com o tempo, com as pessoas e com o que temos nas mãos
passa a refletir algo maior. Então deixa eu te falar, existe algo muito poderoso nisso. Existe algo muito poderoso nisso, porque quando você está conectado a Jesus, existe uma raiz nessa conexão que ela traz a verdadeira mordomia como um exemplo para as pessoas. Quando você revela Jesus, você revela que você é um mordomo dele e quem ele é. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então a tua maneira de lidar com tudo, com as pequenas e com as grandes coisas, está revelando o tempo todo Jesus. Então se comprometa com isso. Se comprometa em revelar Jesus o tempo todo da forma como ele é, como ele faria. Tem até um livro, Em Seus Passos, que faria Jesus. Tem um livro que fala sobre isso. Em meus passos, que faria Jesus? Será que nisso ele faria isso? Eu quero fazer como ele, eu quero ser como ele. Eu quero ter o exemplo dele, eu quero revelar ele da maneira mais perfeita de como ele é. Eu não estou dizendo que você vai virar perfeito, mas eu estou dizendo que você precisa se esforçar para fazer o teu melhor sobre as pequenas e as grandes coisas, porque enquanto você faz o que você tem para fazer, você revela um Deus eterno a um mundo órfão. Você revela um pai perfeito a um mundo que não tem pai, a um mundo que não tem paternidade. Então, se você revela bem esse pai, esse mundo vai reconhecer quem ele é e vai se converter a ele. Entende? Então, há uma necessidade muito grande. E nesse texto todo a gente reconhece e percebe que o verdadeiro mordomo, ele revela quem Deus é. O verdadeiro mordomo revela nas pequenas coisas e nas grandes coisas a excelência de servir a um Deus excelente, o amor de servir a um Deus que é amor, o compromisso de servir a um Deus que é comprometido, sabe? Valores eternos sobre um Deus que é eterno. Então, tudo que você faz revela o teu Pai perfeito. Esteja ligado a Jesus, para que o mundo possa entender a raiz da verdadeira mordomia. A verdadeira mordomia não está em cumprir aquilo que qualquer pessoa fala, ou ser fiel a qualquer pessoa para que você seja elogiado e ganhe grandes presentes e seja bem remunerado. Mas a verdadeira mordomia está ligada a fazer a vontade de alguém eterno, de alguém soberano, de alguém que é o início, meio e fim de todas as coisas, de alguém que é um Pai perfeito. Revelar Ele em tudo que você fizer a um mundo que precisa de Jesus. Um beijo para você, foi bom demais esse tempo de mordomia. E segunda-feira, amanhã, tem mais. Fica comigo, que tem mais temas preciosos e importantes para compartilhar com você. Um beijo para você, tchau, tchau!